Oi, gente. Oi, amigo. Oi, tudo bem? Bom? Não tenho nada pra dizer. E mais? Só o silêncio vai falar por mim. Coca. Tudo. Deixa que barulho. A gente aqui. Obrigada, amigo. Essa barulheira, amigo. É porque, amigo, eu fiz tanto tempo isso aqui, no máximo de silêncio possível. Quantas vezes eu fiquei todo preocupado. Ufa, obrigado, senhor. Tá barulhenta, amiga, hoje? Todo preocupado com o barulho que os remédios iam fazer, que hoje em dia, quando eu tenho oportunidade, eu quero mais é fazer barulho mesmo com eles. Assim. Eu fico achando que, dos tempos pra cá, eu fiquei pensando assim, que cada vez que eu faço isso na frente de alguém, sabe? É como se fosse um pouquinho de amor, Uma alimentação, assim. uma cura, sabe? Então vamos brindar. Um brinde. Um brinde ao barulho. Ó, o barulho. E a morte E a- do silêncio, né, galera? Nossa, mas que frase forte, né? A morte do silêncio. A morte do silêncio. Saúde. Eu tenho uma médica que falou pra mim uma vez que eu posso tomar até com cachaça, mas pra eu não deixar de tomar. Eu ia te perguntar se tá tomando coca. É, coca é bem forte, né? Falando em silêncio, gostaria muito de compartilhar com vocês um livro que eu estou lendo, porque eu amo ler, né, galera? Então vocês sabem como que eu sou apaixonada por livros. É da Audre Lorde, com o título Irmã Outsider. Uma mulher preta, americana, da década dos anos 70. Sapatona, não é? Lésbica, exatamente. Você conhece? Então você já tá por dentro da história. Era mãe, ativista, poetista. Isso tudo? Muito mais. Ela era professora também e escreveu alguns livros muito interessantes. E nesse daqui eu estou aprendendo com ela sobre a questão do silêncio que a gente comentou aqui, né, tal. E assim, naquela época dos anos 70, a mulher preta principalmente era muito silenciada por suas ações, seus corpos, suas expressões culturais também. E ela trouxe, junto com essa temática, a questão da doença que ela descobriu, o câncer de mama. Então ela tinha uma chance ali de ser maligno ou benigno, como os exames naquela época eram muito assim restritos, não era uma coisa muito fácil de diagnosticar. Ela descobriu, depois da retirada do câncer, que era benigno, graças a Deus. E com isso ela passou por uma sensação tipo, e se eu morresse, o que eu teria falado? Porque muitas das vezes ela foi silenciada. Inclusive, tem uma parte muito interessante, eu amo destacar, não sei se vocês já perceberam aqui, eu vou, né, vou colorindo aqui o meu Bem livro. discreta. É o meu livro, então eu posso fazer o meu. LGBT total. É o meu livro, então eu suas posso fazer regras. várias coisitas. Então eu rabisquei aqui algumas coisinhas. E ela fala assim, uma parte depois que ela, né, descobre, depois do diagnóstico, depois da cirurgia, ela fala assim: eu ia morrer mais cedo ou mais tarde, tendo ou não me manifestado. Meus silêncios não me protegeram. Seu silêncio não vai te proteger. Nossa, forte. Mas você acha que o Né? silêncio não protege? No meu caso, por exemplo, quando eu sofri um ataque homofóbico, não, mais ou menos uns 10 anos atrás, eu lembro. eu tava na parada gay aqui de Contagem. E aí tava eu mais duas pessoas, e aí do nada apareceu um cara armado, devia estar muito irritado por ter, né, vários gays na rua. No ponto de ônibus, Tava né? no ponto de ônibus. Nossa. E aí o cara, ele veio pra cima de mim, me dando várias coronhadas Seus sabe, amigos? na cabeça. Eles correram e aí eu fiquei só. E aí o cara o tempo todo pegando no meu pescoço e me batendo, ironicamente, ele me forçava a falar algo. Ele ficava o tempo todo, fala algo, fala algo. Ou seja, se eu falasse alguma coisa ali naquele momento, eu podia nem estar aqui. Porque o propósito dele, o prazer dele era me silenciar e ele tinha o poder de poder fazer qualquer coisa comigo. Então, naquele momento, o silêncio me protegeu. Então, eu acho que o silêncio é uma faca de dois gumes, né? Ele protege e não protege. Exatamente. No meu caso, acho que o silêncio pra mim, no caso, ela fala, né? Você fala que te protegeu, ela fala que não, né? Mas no meu caso, acho que foi
acho que teve as duas coisas. Eu, há 22 anos, eu tive um diagnóstico de HIV. E aí, cuidando do pai do meu filho, eu descobri a minha profissão. Nossa, Enfermeira. que legal. Aí eu amo a minha profissão, gente. E assim, eu fiquei muito na dúvida se eu ia fazer enfermagem mesmo ou não, por causa da sorologia. Então, por quê? A questão do HIV e a enfermagem, a área da saúde, ela é muito calada, ela é muito silenciada. Porque muitas das vezes eu quis falar e as pessoas falavam assim, nossa, não fala não, deixa pra lá, né? Por que você vai falar? E aí, quando eu resolvi falar que eu, sabe, estava tramando para poder falar que eu queria abrir minha sorologia, que eu queria me ver liberta, e na semana eu fui ficando tão empolgada, era só aquilo que eu queria fazer e tal, e no dia que chegou eu fiz uma live. Uma live da no internet. Instagram, 40 participantes na segunda-feira, imagina, que legal, muito bom. E aí, engraçado, quando eu falei com a minha mãe que eu tinha feito isso, a minha mãe falou assim, isso mesmo, vai ficar escondendo até quando? Já tem muito tempo, né? Então, gente, depois que eu abri a minha sorologia, no dia final que acabou a live, eu me senti tão mais leve, tão mais feliz, sabe? Então, assim, eu tive o silêncio por muitos anos, onde a minha profissão fazia eu ficar silêncio, o meu coração queria falar e eu ficava naquele embate comigo mesmo. Então foram 22 anos assim de briga, onde eu falar ou não falar. E aí quando eu resolvi falar... É muito tempo. Ai, gente, vou falar com vocês. Hoje eu tenho a liberdade de falar com qualquer pessoa, a qualquer momento de HIV. E isso nunca me incomodou e nunca vai me incomodar. Que massa. Então, eu tenho aprendido muito com esse livro. Eu gosto muito de, assim, trazer as histórias para minha realidade. E essa história da Audrey, ela me faz colocar no lugar de porque eu, por muito tempo, me silenciei também. Mas que tipo de silêncio? Principalmente no trabalho. Trabalho é um lugar que a gente, às vezes, se silencia muito para poder não desagradar chefes, colegas de trabalho que, às vezes, estão no mesmo nível, mas se sentem superiores. Trabalho, né? Hierarquias no trabalho. E é muito ruim, porque... Às vezes não é nossa função, às vezes não é nossa obrigação, mas tipo, você está sendo pago para poder trabalhar. Você para engolir sapo, né? Às vezes. Para engolir muitos sapos. Nossa, e quantos eu já engoli. Teve uma vez que eu trabalhava no famoso telemarketing e eu não era responsável pelo setor que a pessoa precisava conversar. E eu falei, vou fazer sua transferência de ligação e a pessoa vai solucionar seu problema. O cara falou, eu não aceito você me transferir, você vai ter que resolver o problema. Nossa. E eu tava bem no início, então tipo, pra mim era tudo muito novo, eu comecei a tremer. Foi me dando uma ansiedade que eu precisava que alguém me ajudasse a solucionar aquele problema. E dentro de mim, tipo assim, muitas coisas gritavam, mas eu não conseguia expressar, eu não conseguia falar. Simplesmente que eu precisava transferir ligação, mas ele não deixava. Parecia que tinha uma pessoa do outro lado da linha com uma arma apontada pra minha cabeça também. E foi muito ruim. Então, muitas vezes no trabalho a gente silencia para poder não desagradar o outro, para não deixar de fazer a vontade do outro. Isso não é legal, não é a nossa obrigação. A gente tem que saber o que a gente tem que fazer. Você acha que esse silêncio te protege, então? Não protege, mas para não magoar, para não desagradar, acabo cedendo, de certa forma. E às vezes proteger o seu emprego, né? É, te exatamente. protege, não protege o seu emprego. Mas acaba te fazendo mal. Muito. Mas quando é com questão de família, assim, pra você? Então, é um outro ponto, né? Porque a família é aquela coisa, você tá de um lado ou você tá do outro. Ainda mais quando são conflitos ali, tipo pai, mãe, irmãos, uma família grande também. E aí, ou eu me silencio também, ou eu falo, não tá certo, vocês têm que se resolver. Mas eu também tô aprendendo essa questão, tipo, não é minha obrigação, eu não tenho que resolver nada de problema de vocês são adultos e vocês se resolvam. Eu acho que traz isso também, olha, esse aprendizado. Porque nesse caso, o silêncio, ele vem muito do respeito também, né? Silêncio é respeito. Na família, então, né, muitas vezes a gente aprende que silenciar é respeitar, né? Mas tem um outro nível de silêncio e de respeito que fiquei pensando numa coisa agora que eu acho que eu até concordo. Por exemplo, Teatro. hoje de manhã, o teatro, verdade. Tem que silenciar pro outro falar. O espectador. Sim. Mas eu tava pensando um outro por causa do que me aconteceu de manhã. Que Hoje, aconteceu? quando eu fui sair de casa, eu vi que a Filomena tinha morrido. Filomena? É uma gata? Quem põe o nome de Vindo Filomena? de caco. Gente, cadê a Filó. Oh, coitada. Oh, meu Era minha Deus. Santa Maria. Jesus. Tadinha. Ela não sobreviveu muito não, mas é que eu tinha tanto apego, sabe? Como é que você fez isso? Não sei, né? Ela tá Acho bem que- xoxinha, né? Bem Capenga, assim. né? Anêmica. Uma coisa bem consistente e frágil. O que você faz com essa planta? Tá batida, Deixa né? eu te cuidar, aposto. Não sei, gente, mas
Eu queria pedir 1 minuto de silêncio pela Filó. Sério? É. Pode ser Pronto. 1 minuto, tá? Mas é sério, gente. Não é porque é uma planta que... Pelo amor de Deus. Você vai cronometrar? Ué, 1 minuto, né? Ah, tá, entendi. Eu, hein? Tudo bem. Minha sinusite. Sério? Foi? É um X. Era 1 minuto. Nossa senhora, viu que falta de... Amiga, não é só 1 minuto, tava